Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho aí? Confirmem para mim se estão escutando tudo direitinho, tá bom? Tudo certo, né? Com áudio, transmissão tá boa. Esperar aqui o pessoal ir entrando para a gente poder começar. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, convidado ilustre, o deputado federal Márcio Gerri. O deputado Márcio Gerri é, portanto, um representante do povo maranhense lá no nosso Congresso Nacional, que, como vocês sabem, como todos sabem, tem uma função muito importante, não somente em tempos de pandemia, né, mas sobretudo em tempos de pandemia, mas em todos os termos o Congresso Nacional tem uma função importantíssima para a manutenção do equilíbrio entre os poderes, para a manutenção da nossa federação, para a manutenção aí da incolumidade, digamos assim, constitucional e institucional do nosso país. Então o Instituto Florence, a professora Rita Ivana especialmente, que aqui está presente, o Instituto Florence fica muito orgulhoso de poder receber o deputado Márcio Gerri, dá as boas-vindas ao deputado, agradece a ele pela disponibilidade e agradece ao deputado, sobretudo, por conta da sua recente atuação, que nós vamos falar, inclusive, um pouco disso, vou até já começar falando sobre isso com ele, e para fins também de que o nosso público possa compreender a importância de uma palestra, de uma live, né? Uma palestra live, um webinário aqui com uma autoridade dessa estirpe. O deputado Márcio Gerri, que é nascido em Colinas do Maranhão, ele é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia lá do Congresso Nacional. Então, por conta disso, inúmeros interesses imediatos nossos enquanto instituição podem ser até esclarecidos, podem ter aí uma palavra, digamos assim, mais legítima do deputado Márcio Gerri, que está em constante acompanhamento com essas demandas aí de cunho político-legislativo mais atuais no que diz respeito à educação superior. Deixa eu botar aqui, vou aqui apertar nesse botãozinho aqui, cadê? Autorizar aqui a entrada do deputado. Deputado Márcio Gerri, bem-vindo, boa noite. Prazer, boa noite. O professor Thales, coordenador do curso de Direito, lhe dando aqui as boas-vindas da melhor forma possível. Ficamos muito honrados com a sua presença, sobretudo porque o senhor é um deputado que realmente produz a política no melhor sentido da palavra, está sempre ali de forma ativa, defendendo os interesses da população maranhense e, sobretudo, os interesses democráticos do nosso país. Então, é um orgulho, é uma honra muito grande para nós, enquanto faculdade, que tem essa função e esse interesse em desenvolver a comunidade, acima de tudo, né? É uma honra muito grande para nós termos o senhor aqui presente. Então, seja bem-vindo e que, com certeza, a gente vai ter uma conversa bastante producente e que pode trará inúmeros esclarecimentos aqui acerca desse momento de ebulição democrática que, lamentavelmente, nós vivemos. Então, deputado, é uma honra. Seja muito bem-vindo aqui ao Instituto Florence. Muito boa noite a todos que nos assistem, né, aos que assistirão depois, com a permanência da nossa conversa, do nosso bate-papo. Quero abraçar todos os que fazem o Instituto Florence, minha querida amiga contemporânea de universidade, Rita Ivana. Fizemos movimento estudantil juntos, essa escola que a gente não desaprende nunca, que é a escola que nos ensina os valores essenciais da democracia, né, da liberdade, de uma coisa que eu sempre gosto de repetir, de trilhar a vida buscando sempre o que é bom, o que é belo e o que é justo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesta noite conversando com vocês sobre um tema importante, que é essa atuação do Parlamento brasileiro
no contexto da pandemia do novo coronavírus. De fato, é um momento muito especial e especial dramaticamente. Mundo afora que temos no Brasil, pelo número de óbitos, sobretudo, que nós temos, que é sempre algo muito triste, né? A gente sempre que participa de uma conversa começa também abraçando a todos aqueles que perderam seus entes queridos nessa dura atravessando neste momento. E em meio a essa pandemia, temos buscado cumprir o papel do parlamento. Sobre isso, poderemos debater aqui a partir da sua condução. Uma boa noite, portanto, a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, deputado. Novamente, seja muito bem-vindo. Deputado, agora já adentrando aqui um pouco mais mesmo no nosso debate, o nosso tema de hoje é a atuação do parlamento no combate à pandemia e estratégias para a superação da crise. E eu vou partir aqui querendo saber mais ou menos acerca das suas considerações, né, mais um tom a priori mais geral, porque como o governador Flávio Dino, até no último encontro que tivemos aqui no Instagram, ele dizia que, lamentavelmente, o Brasil, nesse contexto da pandemia, ele enfrenta não somente uma crise sanitária, que é naturalmente trazida pela pandemia, mas, sobretudo, uma crise também de cunho político e uma crise econômica, que é decorrência da pandemia. Então, eu queria saber, assim, como é que o senhor vê essa tríplice crise que nós vivemos, a meu ver, já me antecipando, desnecessária, já que a priori, nós teríamos de estar concentrados somente nessa crise sanitária e econômica, mas, de alguma maneira, há outros fatores aí que geram também uma crise política. Então, como é que o senhor vê essa situação que o Brasil encara hoje? Como é que o senhor acha que podemos dela escapar e a função assim do parlamento em todo esse contexto? Eu acho que é importante assim, percorrer rapidamente aqui assim, um itinerário desde o início da pandemia. Nós temos duas atitudes muito diferentes no tratamento dessa tragédia que passamos. A atitude do governo federal e a atitude do parlamento brasileiro. Nós temos, por parte do Congresso, do Executivo, uma postura que todos os dias nós assistimos, infelizmente, marcada pela negligência, pela irresponsabilidade, por pregações e práticas que contrariam as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que contrariam as recomendações dos profissionais da saúde, da ciência, da tecnologia. Portanto, nós temos uma atitude recorrentemente equivocada por parte do governo federal desde o primeiro momento, desde aquela triste frase, célebre já, infelizmente, que isto era apenas uma gripezinha, e depois disse que era apenas um resfriadinho. E foi de gripezinha para resfriadinho que nós rapidamente chegamos a 1.000 óbitos, chegamos a 10 mil, chegamos a 30 mil, e estamos aí nessa escalada trágica que o país está vivendo. Então, tem uma atitude claramente de irresponsabilidade, de negligência e de erros sucessivos do governo Bolsonaro. Basta dizer, para que não pareça ser uma crítica só política, ideológica, por eu ser de oposição, não é isso, é que nós somos talvez o único país do mundo que, em meio à pandemia, não tem ministro da saúde. E isto é emblemático do nível de descaso que há por parte do governo federal com o tema da pandemia do novo coronavírus. Temos também essa atitude do Congresso Nacional, que tem sido, ao contrário do Executivo, uma atitude de muita proatividade, desde o primeiro momento, com a decretação do estado de emergência, e de lá para cá, com a aprovação de muitas importantes medidas, projetos de lei e até emendas constitucionais para que a gente pudesse assegurar ao Brasil as condições de enfrentar a pandemia. Para que tenham uma ideia, nós aprovamos até agora, já nesse período, um orçamento de 303 bilhões de reais, 303 bilhões, 303.500 milhões de reais de orçamento para ações no combate ao coronavírus em várias esferas sobre as quais falarei. Desse total, em 123 dias desde o decreto de emergência, o governo federal só conseguiu gastar 39%, 112 milhões. E desses 118 milhões, 78 milhões foram para pagar o auxílio emergencial. Bilhões para pagar o auxílio emergencial, que também não foi pago integralmente. Então, nós temos, de fato, uma situação muito lamentável,
né, porque as leis estão aprovadas, o parlamento tem tido uma postura muito correta do ponto de vista sanitário, aprovando várias leis relativas à questão sanitária, aprovamos outras tantas leis referentes à questão econômica para, primeiro, fazer com que a economia continue girando. Segundo, para proteger quem tem os empreendedores, os micro, pequeno, médios empreendedores e também os grandes empreendedores. Nesse tempo da pandemia, infelizmente, só quem está ganhando dinheiro muito ainda é o setor financeiro, né, o setor bancário, o setor financeiro, o rentismo. E aprovamos também medidas importantes de proteção social, de assegurar uma proteção social àqueles que são mais atingidos pela pandemia. Por isso foi que aprovamos o auxílio emergencial e o estendemos depois para várias e várias categorias que não estavam incorporadas inicialmente. Portanto, em síntese, negligência absoluta do governo federal e uma atitude de muita proatividade do Congresso Nacional neste tema. Qual é o exemplo que eu dou que bem ilustra isto de maneira clara, inequívoca? É este dado do orçamento. Nós aprovamos 303 bilhões para o governo federal aplicar no combate aos efeitos da pandemia. O governo conseguiu aplicar disto 118 bilhões, 39%. Então, até naquilo que o parlamento oferece ao executivo, o executivo mostra-se negligente, irresponsável e incapaz. Certo, deputado. Eu concordo com as suas afirmações e eu gostaria até de, nesse ponto, puxar um pouco para a questão da crise política. Foi de sua autoria, né, uma proposta de emenda constitucional recentemente, em virtude daquela polêmica toda com relação ao artigo 142, a função dos militares, das Forças Armadas, aquela ideia de que de gente protestando com placa, com AI-5 de volta. Então, eu queria assim, que o senhor, nesse sentido, me fizesse, assim, digamos, dois esclarecimentos, duas exposições. A primeira como é que o senhor percebe, na sua perspectiva aí de parlamentar experiente na política, como é que o senhor percebe que nós saímos de um ponto onde iniciamos num combate a uma doença e chegamos num ponto onde, independentemente do risco que essa doença oferece, pessoas vão às ruas usando o argumento da liberdade para atacar a liberdade com a defesa do AI-5. Então, veja, é uma escalada muito grande em pouco tempo. E, além disso, como é que o senhor vê que essa proposta de emenda constitucional, essa PEC de sua autoria, como é que o senhor vê que ela pode vir a inibir? Como é que o senhor verifica que de alguma maneira, essa situação ela pode se arrefecer, pode se esfriar? Olha, eu vou tratar do tema, mas rapidamente eu queria só voltar a um ponto da fala de antes, porque na caracterização da crise eu concordo plenamente com o que disse aqui nesse espaço o governador Flávio Dino. Uma crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica. É preciso dar visibilidade também a uma outra crise muito grave, que é a crise social, que nós, tal qual a questão do o nível de infecção pelo coronavírus, não chegou no estágio máximo ainda. Os efeitos sociais da pandemia também não chegaram ao seu ponto máximo. Nós teremos ainda, decorrente da crise econômica, gravíssimos problemas sociais em nosso país. Razão pela qual é importante a gente separar esse tema da crise social como um quarto ponto para que a gente não deixe ele invisibilizado no tema da economia. Separar que nós temos uma grave crise econômica que determina uma gravíssima crise social em nosso país que nós temos que enfrentar. Quanto ao artigo 142, eu tenho dito que trata-se de uma necessária obviedade. A Câmara dos Deputados fez um alentado parecer sobre o tema, um documento de muita consistência jurídica, e que mostra que é absolutamente incontroverso que não há possibilidade de você convocar as Forças Armadas, um poder, para interferir em outra constitucional. Ora, mas quando autoridades da República começam a querer fazer interpretações do que parece óbvio, é porque tão óbvio assim não se parece mais. É uma espécie, então, o que eu estou propondo, de uma vacina democrática, de uma vacina constitucional, de acrescer
um parágrafo 4º no artigo 142, para explicitar clara e inequivocamente, para que não haja sobre isso nenhum tipo de interpretação oportunista e equivocada, que um poder não pode requisitar as Forças Armadas para interferir em outro poder. Eu tenho dito aos meus colegas deputados, que às vezes não querem subscrever a PEC, eu disse, olha, essa PEC aí é uma PEC de autodefesa. Você imagina, por hipótese, que o presidente da República, que todo dia faz pregações antidemocráticas, queira requisitar as Forças Armadas para fechar o Congresso Nacional. É fechar o mandato popular que a soberania do voto te conferiu. Ou seja, não se trata de uma medida extremada, esta que nós estamos propondo. Também não é nada contra as Forças Armadas, como alguns tentaram também interpretar. Ao contrário, é uma proposição que visa resguardar o papel constitucional das Forças Armadas como defensoras da pátria. Isto é muito importante porque, como tu mesmo disseste aí agora, você tem manifestações de rua em frente ao Palácio do Planalto com a presença do presidente da República e nas faixas tem fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, volta do AI-5, volta da ditadura. Ora, isto é, na democracia, absolutamente inaceitável. Né? Então, nós precisamos não subestimar essas pregações das trevas, essas pregações da negação democrática, essas pregações de desrespeito à instituição e de rasgar aquilo que está consagrado há quantos anos? Há 200 anos, que é a interdependência harmônica que conforma a República dos seus 3 poderes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tem gente querendo rasgar aquilo que está consagrado nas leis, nas constituições, e numa longa tradição que a humanidade criou de organização da política e do Estado. Né? Então, é importante, portanto, essa lembrança que fazes da PEC 142. Não é fácil aprová-la. Né? Essa PEC ela tem a coautoria dos excelentes deputados, meus amigos, Marcelo Freixo, do PSOL, do deputado Henrique Fontana, do PT, é um veterano e muito competente deputado, da deputada Jandira Fegali, muito conhecida em todo o país, uma deputada também já de grande performance no Brasil, e do deputado Camilo Capiberibe, ex-deputado estadual, ex-governador do Amapá. Então, nós estamos, eu e mais esses 4 parlamentares, nessa luta para que a PEC tenha as 171 assinaturas, para que ela possa tramitar e para que possamos fazer este debate. Tem também uma outra proposição em tramitação do deputado Carlos Aratinho, do PT de São Paulo, e nós estamos tentando coletar as assinaturas das duas para na frente a gente poder fazer um debate convergindo e unificando. E também hoje, como amplamente noticiado, houve uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada na verdade, não foi uma ADIM, foi um outro tipo de ação apresentada pelo PDT acerca do papel das Forças Armadas. Só para terminar esta parte, no dia em que eu dei entrada na proposta da PEC, sobre a PEC antigolpe, foi no dia exatamente que ninguém menos do que o Procurador-Geral da República do nosso país interpretou que as Forças Armadas poderiam ser requeridas por um poder para interferir em outro poder. Então, quando o procurador, depois ele se disse, depois ele pediu desculpas, ele disse que não era aquilo que ele tinha tentado dizer. Mas disse e depois corrigiu em face da repercussão. Então, nós temos hoje o entendimento de que é necessário, apesar de considerar que a Constituição já determina, prevê, estabelece que um poder não requisita Forças Armadas para interferir em outro poder, mas não custa nada a gente ter um dispositivo constitucional que explicite categoricamente esta compreensão. Certo, deputado, eu concordo plenamente com o que o senhor falou e eu gostei muito do termo que o senhor utilizou, de vacina, porque ultimamente no Brasil a gente está enfrentando antes mesmo da pandemia, nós estamos enfrentando inúmeras crises e veja, o juiz das garantias, por exemplo, mudando um pouco de assunto lá do pacote anticrime, que em tese pela concepção constitucional, todo juiz é para ser de garantias, né? Então, se você traz uma alteração que é necessário trazer um juiz de garantias explícito, literalizado, é porque, de alguma maneira, o país, a sociedade, ela não está ali introjetando em si aqueles valores de convivência coletiva
que estão estabelecidos na Constituição como sendo a base da nossa sociedade. Então é muito importante a sua fala nesse sentido. E voltando agora um pouco para o começo da sua fala, que o senhor falava da crise social, eu até ia falar isso no segundo momento, mas como o senhor já trouxe, eu acho bastante pertinente lhe perguntar a sua opinião acerca da seguinte situação. O auxílio, esse auxílio de R$ 600 que está sendo pago, o auxílio emergencial, a gente sabe que no formato atual ele é uma medida que, digamos assim, ela materializa determinações mais diretas do executivo, mas o senhor não crê que, tendo em vista os efeitos provavelmente duradouros que esta crise irá trazer no aspecto social e econômico, o senhor não acha que talvez seja necessária uma futura proposta de que esse auxílio ele seja permanente, talvez até uma renda mínima mesmo fixa, indefinidamente? Olha, nós já estamos com essa proposição tramitando na Câmara dos Deputados. Nós estamos, inclusive, homenageando o ex-senador, ex-deputado, agora vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, que é um grande baluarte da luta em nosso país pela renda mínima. A vida inteira ele buscou trabalhar esse tema de maneira muito competente, muito apaixonada, muito aguerrida. Nós temos um país de imensas desigualdades sociais, desigualdades regionais, e nós precisamos encarar essa situação com um nível vergonhoso que ela se manifesta. A exclusão social no Brasil, ela não pode ser normalizada, ela é algo muito grave, que grita em nossas consciências de cidadania. Então, nós não podemos achar que o nível de caos social, de crise que há hoje, seja aceitável. Então, nós temos hoje uma proposição já para que se estenda até o final do ano o auxílio emergencial, é uma proposição, mas também estamos trabalhando dentro da Câmara e do Senado uma proposição para a perenização do auxílio emergencial em nosso país para as populações socialmente mais fragilizadas. Nós tivemos um grande incremento no Brasil das políticas de proteção sob o governo Lula. Gostem ou não gostem do Lula, o fato é que houve, sim, por parte do Estado brasileiro, um conjunto articulado de importantes ações voltadas para os mais pobres. Foi quando apareceu o Bolsa Família, foi quando apareceu o ProUni, foi quando apareceu o Luz para Todos, foi quando apareceu o incremento do Pronaf para a agricultura familiar. Enfim, esse espírito, essa vocação do Estado para atender os mais pobres, nós precisamos restabelecer. Então, acho que o parlamento brasileiro pode cumprir um papel fundamental para que a gente possa dar uma sacudida e mudar esses níveis de exclusão social que há em nosso país. No momento presente que vivemos, é absolutamente imoral que o setor do rentismo, o setor financeiro, continue inatingido. A Argentina está começando a taxar as grandes fortunas. Nós precisamos imitar, pelo menos, o que faz o liberalismo norte-americano, estadunidense. Nós precisamos chegar, pelo menos na reforma tributária, a um padrão de tributação que, pelo menos, imite, neste aspecto, aquilo que outros países capitalistas do mundo fazem. Então, nós temos que superar essa fase realmente. E aí, esse tema que tu colocas, muito bem-vindo. Homenageio aqui, uma vez mais, o Suplicy pela insistência com esse tema. Há uma grande acolhida na Câmara hoje para que a gente possa levar à frente esse debate da renda mínima como política de Estado perene. Certo, deputado. Eu também concordo com o senhor nesse sentido. Acho que essa questão da desigualdade ela é um problema que, de fato, tem que ser enfrentado. Eu não sei se o senhor analisa da mesma maneira nesse sentido, mas eu acho que se existe algum ponto positivo nesse aspecto dessa crise que nós estamos enfrentando, é justamente esse, o de que medidas como essa renda mínima podem sim ser implementadas sem gerar aquele impacto orçamentário apocalíptico que muito se vociferava antes, né? Muita gente dizia que esse tipo de medida não é possível de ser adotada porque vai comprometer os cofres públicos, vai quebrar tudo, etc. Mas eu acredito que a pandemia está mostrando justamente o oposto, que se em um momento de crise como esse nós estamos conseguindo conduzir com esse programa, por que não aumentá-lo, por que não alargá-lo? E muito embora, como o senhor trouxe, essa pauta no Brasil ela é uma pauta que costuma ser mais até dos partidos de centro-esquerda,
ela é uma pauta que originalmente também, já que o ministro da Fazenda ele é um ministro lá de Chicago, né, da Escola de Chicago de Economia, é uma pauta que é defendida pelo guru do Paulo Guedes, né, o Milton Friedman, ele traz essa proposta originalmente também. Então, deputado, dando um prosseguimento aí nessa questão dessa crise social, juntamente com a crise política, com a crise econômica, essa questão voltando um pouco mais para o assunto da pandemia, nos últimos dias, acho que foi ontem ou anteontem, a gente viu uma declaração até do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tratando da situação dos dados, né, da suposta camuflagem dos dados pelo Ministério da Saúde, a pretexto de fazer uma recontagem com um novo método. Eu lhe pergunto o seguinte, já juntando também os assuntos de crise política com crise sanitária, etc. Porque, no meu entender, é tudo complexo e interligado. Mas, juntando os assuntos, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, talvez até uma saia justa. A gente sabe no direito que o administrador está sempre norteado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O senhor não acredita que essa sequência de atos que já vinha ocorrendo há algum tempo por parte do chefe do Executivo Federal, ela já não consubstancia uma violação a esses princípios aí norteadores da administração pública e, por conta disso, ao menos sob o aspecto jurídico, já não se teria aí uma conduta que poderia configurar crime de responsabilidade, ainda que o reconhecimento desse crime de responsabilidade tem a necessidade de haver também um reconhecimento político, mas o senhor não acha que talvez já há substrato para um processo de impeachment? Eu acho que sim. E antes de responder e de comentar, eu só abraço todos os que estão mandando mensagens aqui, né? E vi aqui passar por aqui o nosso excelente secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão, deu um oi aqui para a gente. E também a prefeita lá da minha querida cidade de Colinas, a prefeita Valmira Miranda Barroso, que também deu um oi aqui para nós. Muito cumprimento a todos, então, aí, lembrando dessas duas figuras públicas que nos honraram aí com suas presenças. Olha, o presidente Bolsonaro, ele é, como disse o governador Flávio Dino, um serial killer, no que diz respeito a todos os dias querer agredir a Constituição e as leis. Ele é um viciado em agredir as leis do nosso país. Nunca se teve no Brasil um presidente que, de maneira tão natural, cometesse tantos crimes de responsabilidade quanto o Bolsonaro. Este é um fato. O Bolsonaro comete crimes de maneira seguida, contumaz, de forma a desdenhar da Constituição, das leis, das instituições. Não é sem motivos, pois que há mais de 20 pedidos de impeachment do presidente protocolados na Câmara dos Deputados, que é a porta de entrada dos pedidos de impeachment. Creio que hoje, paradoxalmente, a pandemia protege um pouco o avanço do processo de impeachment, porque nós não podemos fazer manifestações de rua, e é correto não fazer ainda agora, por uma questão sanitária, e porque o parlamento funciona como nós estamos funcionando aqui neste momento. Eu participo das sessões da Câmara virtualmente. Já não vou a Brasília desde o dia 14 de março, desde a penúltima semana de março, que a gente funciona virtualmente, né, a Câmara dos Deputados. Então, esses são fatores limitadores da necessária mobilização que tem que haver para um processo. Mas nosso partido, PCdoB, eu próprio, nós somos signatários de pedido de impeachment com a farta documentação, com um alentado, bem fundamentado pedido. Porque, de fato, não podemos esperar passar a pandemia para mostrar que o Bolsonaro comete crime de responsabilidade. Derrubaram o presidente da República em passado recente por um suposto crime de pedalada fiscal, que crime algum ali havia que ensejasse a sua derrubada. Ora, não se compara, em parâmetro algum, o que faz Bolsonaro, que está aí, com o que supostamente teria feito a presidenta Dilma. E mais, é importante perceber que no momento em que o Brasil atravessa uma pandemia que tanta dor causa às pessoas, à economia, enfim, ao país, o presidente não tem menor traço de responsabilidade com isso, não o coordena, não lidera o país,
vira um aliado da pandemia, ele é um vírus aliado ao coronavírus. Bolsonaro se comporta como um agente viral também todos os dias. E isso é triste para o nosso país. Nós somos hoje o país mais desmoralizado do planeta Terra. No Dia do Meio Ambiente, esta semana, as manchetes do mundo inteiro foi contra a política ambiental do governo Bolsonaro. A capa dos principais jornais do mundo deploram, lamentam que um país tão querido perante o mundo, que é o nosso Brasil, esteja tão avacalhado perante o mundo pelo tratamento boçal do presidente da República com a questão do coronavírus. Vejam que o guru do Bolsonaro, o presidente Trump, disse que se fosse seguir o modelo de Bolsonaro, as mortes nos Estados Unidos teriam chegado a um número que ele é infinitamente maior do que o que tem hoje. Então, é uma situação realmente que enseja concretamente a que haja o pedido e que haja a luta pelo impeachment do presidente da República. Há o impeachment pela via congressual, há hoje também crimes sendo apurados, cometidos no colo do presidente da República, por seus filhos, no gabinete dele, na investigação das fake news, e há também o julgamento do processo do TSE. E o fato, por fim, acerca disso, é que nós temos um presidente que tem hoje 1 ano, 5 meses e 10 dias de governo. E bate um recorde. Com 1 ano, 5 meses e 10 dias, é um governo que tem a reprovação de 70% do povo brasileiro. Então, tem aí os ingredientes que mostram o desacerto que nós estamos vivendo, essa situação muito ruim que nós estamos vivendo. Por isso que o caminho que temos que trilhar é o de preservar e respeitar a democracia, defender os direitos do povo, defender a nossa pátria perante o mundo e fazer com que haja o respeito de quem ocupa a presidência a essa instituição tão importante que é o cargo de presidente da República, coisa que não faz o Bolsonaro. Exatamente, deputado, eu concordo, eu endosso totalmente as suas palavras, é a mesma perspectiva que eu tenho, e ainda adiciono que, além desse comportamento temerário, para usar de eufemismo, no que diz respeito à pandemia, o que talvez seja também ainda mais insustentável seja o comportamento com relação aos demais poderes, né? Afinal de contas, o senhor já mencionou aí na sua fala o mecanismo aí de freios e contrapesos, que um poder controla o outro, cada um exercendo suas funções típicas e atípicas, e nós percebemos diariamente esses ataques diretos e indiretos através dessas redes sociais e de grupos simpatizantes de radicalismos ao Congresso Nacional e ao STF. E eu queria, nesse sentido, embora talvez já saindo aqui um pouco desse aspecto específico da pandemia, mas de alguma maneira a pandemia que está trazendo ainda bem nesse aspecto, né, trazendo esses assuntos à tona, eu queria entender como é que o senhor vê essa relação enquanto membro de um poder, digamos, que esteja numa função de terceiro observador, como é que o senhor anda vendo essa relação entre STF e Executivo enquanto parlamentar? Porque me parece que é igual o poema do Brecht, né, relacionado ao nazismo. Hoje eles levaram tal pessoa, amanhã levaram outra, amanhã estão me levando. Então hoje está sendo atacado mais diretamente o STF através de manifestações aí contra o ministro Alexandre. Amanhã pode ser o Congresso, assim como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já foi atacado, até naquela discussão que ele respondeu na CNN, que iria atacar de volta com flores. Então, como é que o senhor vê, enquanto parlamentar, que medidas que o senhor acredita que o parlamento pode tomar para tentar, pelo menos, controlar essa invasão de um poder pelo outro, que, ao menos no discurso, já está se mostrando presente? Olha, nós tivemos ontem mesmo em Brasília uma reunião muito importante de um grupo considerável de parlamentares, deputados e senadores, com membros do Judiciário para reiterar o apoio do Poder Legislativo ao Supremo Tribunal Federal, né, guardião da Constituição que o Legislativo entregou ao Brasil em 1988, né, expressando assim a vontade soberana do povo através do voto. Então, é preciso a gente, nesse momento grave, refutar todas as pregações antidemocráticas. É preciso respeitar os poderes, respeitar as suas prerrogativas, né?
E eu, como parlamentar, como deputado, vejo com preocupação essas críticas e essas agressões ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer poder é sujeito a críticas. Nenhum poder está protegido na democracia de ser criticado. O judiciário pode ser também, o legislativo e o executivo. Isso da cultura democrática e é, inclusive, aquilo que a Constituição nos assegura, né? O direito à livre expressão, entre outros. É importante, contudo, que haja limite do que diz respeito ao funcionamento institucional desses poderes. Eu, inclusive, sou autor de uma proposição, de um projeto de lei, que tramita na Câmara, acerca da criminalização da apologia à ditadura. Porque fazer apologia à ditadura é fazer apologia ao crime, e apologia ao crime é crime. Então, assim, é uma coisa absurda que acontece. Hoje, por exemplo, uma pessoa agrediu uma repórter da Globo, invadindo a televisão. Isso é o quê? Isso é a expressão do nível de degradação que nós estamos chegando com esse clima de ódio que o presidente da República, todos os dias, dissemina no país. E não é só ele. Vocês vejam que os assessores do presidente Bolsonaro são todos igualmente agressivos e estimuladores do ódio. Vocês vejam esse secretário, esse sinistro da educação, o Entraub, que é um sujeito absolutamente desrespeitoso com tudo que é instituição em nosso país, um analfabeto funcional ocupando a presidência da República, a Secretaria, o Ministério da Saúde. Vocês vejam esse capitão do mato, Sérgio lá da Fundação Palmares, que coisa mais abjeta, mais absurda. Vocês vejam a ministra Damares ontem cancelando 260 processos de anistia política da época da ditadura. Então, vocês vejam o guru, que agora falou um palavrão, que eu não posso dizer aqui, respeito aos que nos assistem nesse momento, para o Olavo de Carvalho, dirigido ao Bolsonaro, né? Então, assim, é uma horda, né, de malfeitores, de pessoas desaceleradas, desequilibradas, violentas, agressivas. Foi nisso que deu a sucessão de golpes no Brasil. Foi a esse ponto que chegamos com a relativização do respeito à democracia. Eu lembro que o governador Flávio Dino, ainda em 2015, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, em março, alertando para este fato, dizendo: não podemos deixar o diabo sair da garrafa. Ele fazia a metáfora do diabo como autoritarismo, como desrespeito às leis. E foi se acostumando e chegou em Bolsonaro. Essa coisa hoje que envergonha o país, que nos envergonha perante o mundo, que tantos problemas gera ao Brasil e que faz com que nós tenhamos, pois, que lutar muito para preservar a democracia e para tirar o Bolsonaro do comando do país, porque já tacitamente demonstrado que ele é incapaz de conduzir o Brasil. Exatamente, deputado. Eu desconhecia particularmente esse seu projeto de transformar em crime a apologia à ditadura, mas eu acho realmente que é algo necessário, embora enquanto professor de direito penal eu tenha uma concepção de que as criminalizações elas só devem ser em último caso, mas eu acredito que nessa situação em si é necessária mesmo essa criminalização. Muita gente fala em direito fundamental de liberdade para lá, direito fundamental de liberdade para cá, e um dos maiores autores de direito, né, que fala sobre direitos fundamentais, que é o Norberto Bobbio, ele vem dizer que dois únicos direitos são direitos absolutos, direitos fundamentais absolutos, que os dois se relacionam ao que o senhor falou. Um é o direito de não ser torturado e o outro é o direito de não ser escravizado. E o direito de não ser torturado é justamente aquilo que era transformado em prática institucional no período da ditadura. Inclusive, a gente teve até outro dia uma resposta até do próprio presidente da República. Eu me esqueci agora particularmente o termo utilizado, mas ele falando que o pessoal da direita toma cloroquina, o pessoal da esquerda toma tubalina, né, eu acho, se referindo efetivamente ao meio de tortura. Então, eu acho que uma afirmação dessa vindo de um cidadão comum já era algo grave, sobretudo vindo do chefe de governo, que deve prezar ali pela dignidade humana enquanto fundamento da República que conduz. De outro lado, para também se relacionar ao que o senhor falou, o senhor citou o presidente da Fundação Palmares.
E eu acho particularmente lamentável nesse momento dessa situação que é mundial contra o racismo, né, envolvendo o George Floyd, que irradiou efeitos lá no Reino Unido, nos Estados Unidos inteiro mobilizado quanto a isso, o Brasil também mobilizado, a gente ter declarações aí lamentáveis partindo do presidente daquela fundação também que deveria representar os negros. Então, eu acho, nesse aspecto, reforçando aquilo que a gente já havia conversado há pouco, eu acho que de alguma maneira, a gente está trazendo à tona assuntos que estavam escondidos debaixo do tapete. Eu acho que, após superarmos esses efeitos aí da crise econômica oriunda dessa crise sanitária, eu acredito que nós sairemos certamente melhores enquanto sociedade, sobretudo porque precisamos sedimentar a noção de que os direitos não podem ser utilizados como argumento para destruir o próprio direito, que é o caso de você permitir que alguém vá com a placa com AI-5, que você quer dizer o quê? Que a democracia pode ser usada para legitimar a destruição da própria democracia? É um paradoxo. Então, deputado, prosseguindo nessa questão ainda referente à pandemia e ao comportamento. Eu vou tentar sair um pouco do comportamento do presidente da República, porque, afinal de contas, a gente... talvez eu fugi muito do tema aqui na condução, mas é porque, enquanto professor e defensor do direito, do bom direito, acabo ficando estarrecido com certas práticas políticas. Então, por conta disso, eu acabo me apaixonando demais, digamos assim. Mas voltando aqui a um tema mais próximo da atuação do parlamento, eu vi que a sua atuação historicamente é uma atuação muito voltada para grupos vulneráveis, né, para as ditas minorias, né, como se termo também que é utilizado. Inclusive, o senhor, se eu salvo engano, foi relator de um processo, de um projeto envolvendo a questão indígena. E aí eu queria saber como é que o senhor vê essa atuação do parlamento diante dessa questão racial que começa também a aflorar. O senhor já falou da questão da sua proposta de criminalização da apologia à tortura, mas diferentes formas de preconceito vêm emergindo aqui no Brasil recentemente. Essa questão racial, ela, no meu entender, se intensificou um pouco. A questão LGBT também se intensificou bastante nos últimos tempos, tendo inclusive o julgamento do STF. Eu queria saber, assim, o senhor, enquanto parlamentar, tem alguma ideia no sentido de atuação sua ou do parlamento para tentar combater essas questões de preconceito? A gente ainda vê também, colocando no mesmo bolo da conversa, a gente ainda vê também ponte elevado Costa e Silva, a gente vê ainda a avenida com nome de militar, que foi presidente da ditadura. Essas questões relacionadas à criminalização do ódio, como é que o senhor vê a atuação assim, do parlamento nesse sentido? Olha, eu acho que é uma sensibilidade muito grande no parlamento para estas causas. Eu acho que é preciso contextualizar isso aí, vou fazer rapidamente, aqui já estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, porque esse discurso fascista, ele é carregado de outros dispositivos que vão sendo construídos. Então, vejam que o discurso do racismo, nós temos hoje na Fundação Palmares, né, que tipo de ser humano? Um racista, um negro que nega com virulência a negritude, a escravidão, o racismo cotidiano que há em nosso país. Nós temos terraplanistas, né, em posições chaves na República. Esse governo, de fato, é uma piada até de mau gosto. Então, dentro dessa situação, toda a chamada pauta de costumes também, pessoal extremamente reacionário, né? Um pessoal assim das cavernas mais distantes do ponto de vista simbólico. Então, fundamentais que nós temos hoje, e uma delas é a questão do racismo. Essa pauta da desigualdade racial, ela percorre o mundo hoje com uma rapidez muito grande, Thales. Isso é importante para o nosso país também. Nós temos que buscar cada vez mais aprimorar todo o nosso marco legal acerca do tema, mas, além disso, ter outras ações convergentes para que a gente possa combater
toda e qualquer forma de discriminação. Nós temos hoje, no comando da República, pessoas que são partidários, defensores, intransigentes de toda forma de discriminação. São pessoas marcadas por um grau elevado de perversidade, de desumanidade, de desequilíbrio, né? Assim, minimamente no que diz respeito a uma prática civilizada, né, de relações fraternas humanas. Então, nós temos realmente um momento como nunca antes na história do Brasil, né, marcado por esse discurso absurdo do ódio. Dentro disso se escreve também essa importância fundamental de nós ativarmos uma atuação, um agendamento dessa questão também do racismo no país. Eu queria te pedir permissão, Thales, para que antes que eu me esqueça, só de deixar uma informação aqui praticamente em primeira mão, à vontade. Né, antes de me despedir, porque tem a ver com o tema do parlamento, tem a ver com o tema da crise social, econômica e política do país, e tem a ver com uma questão chave, que é qual será o legado dessa tragédia. Aí tem duas questões que me preocupam sobremaneira. A primeira é a questão econômica. Aí, em certo momento, fizeste uma referência ao momento em que cânones liberais da economia são alterados na prática e as pessoas agora não estão brigando tanto. É porque eles estavam errados antes, né? Nós precisamos encontrar um modelo de financiamento do Estado brasileiro que promova a justiça, que busque igualdade de oportunidades, que universalize políticas públicas, né, de qualidade no país inteiro. Então, esse legado da crise econômica, nós temos que construí-lo. Por uma razão, a velha e boa luta de classes, ela nunca para. Os interesses são conflitantes, né? Tem padrões diferentes, mas há interesses, a jogo de forças conflitantes. A elite brasileira, como sempre fez, vai querer jogar a conta da crise econômica na costa do trabalhador, do assalariado, dos setores médios, de quem sempre pagou a conta no país. Isso é inaceitável. Nós temos que fazer um grande debate nacional para que a gente encontre forma justa de soerguer o país. A conta de retomar a economia não deve ser uma conta que penalize os de baixo, que fragilize os de baixo, que precarize ainda mais o direito ao trabalho, né? Que faça com que haja ainda mais assimetrias entre o trabalho e renda. Nós temos, então, que fazer um debate muito forte, vivo, aceso, acerca desta responsabilidade que pode unir ambos os setores do país. E a segunda questão, que é mais específica e muito, muito forte, e muito universalizante também. Eu ontem convidei o senador Everton Rocha, e ele prontamente aceitou, em subscrever junto comigo a constituição de uma nova frente parlamentar no Congresso Nacional. É a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Nós estamos apelidando de Frente SUS. Porque, veja, o que fazer depois? Um dia tiraram a CPMF, e não botar nada no lugar. Todos os dias há golpes no financiamento da saúde no Brasil, que leva a um subfinanciamento que, na ponta, gera problemas de não atendimento, na atenção básica, na média e alta complexidade, em todas as dimensões da saúde pública em nosso país. Nós, então, estamos propondo, como um dos debates vertebrais do pós-pandemia, organizar como legado dessa tragédia, um sistema único de saúde forte, bem financiado, com controle social, com a trirrepartição dos entes federados, União, Estado e municípios bem articulada, bem organizada, para que a gente possa ter atenção básica, para que diabético possa se cuidar no começo, para que hipertenso possa se cuidar no começo e não evolua para AVC, para que a gente possa ter pré-natal universalizado, para diminuir a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Enfim, nós temos que nos agarrar à estruturação do SUS como uma questão civilizacional pós-pandemia no Brasil. Eu, então, hoje já recebi dezenas de manifestações de parlamentares aplaudindo. A gente tem muitas frentes aqui da saúde, mas não tem nenhuma que seja a frente SUS, à frente para a gente debater a questão do Sistema Único de Saúde em nosso país. Então, eu queria aqui encerrar minha participação, Thales,
lembrando essa questão do SUS, porque ela tem a ver com o primeiro ponto que tu abordaste, que é daquela caracterização da crise, a crise econômica, a crise política, né, a crise sanitária e o que eu acresci, a crise social. Né? Percorremos aí os temas da institucionalidade brasileira, da democracia, do respeito à Constituição, do respeito às leis, do impeachment do presidente da República, que realmente está fazendo todos os dias por merecer. E eu queria, por fim, trazer esses dois pontos acerca do legado que é possível deixar na tragédia do pós-pandemia. Primeiro, uma grande luta para que a conta da crise não caia nas costas dos de sempre. E segundo, por isso a gente tem que ter distributivismo no Brasil. A gente tem que ter uma outra escala de financiamento do Estado brasileiro que não seja esta de hoje, que privilegia o de cima e superexplora o de baixo. Nós temos que ter um sistema justo, né? E como eu disse, há um dado momento que pelo menos se assemelhe ao de outros países capitalistas do mundo. Nós somos um dos 2 países do mundo, por exemplo, que não tributa, que não tem tributo sobre lucros e dividendos. Só há 2 países do mundo que não tributam lucros e dividendos, um dos quais é o nosso país. Eu acho que o outro é um país ali do leste europeu. Então, por fim, o SUS, fazer uma grande batalha pelo fortalecimento do SUS. Eu creio que na retomada dos trabalhos presenciais, nós estaremos com essa frente parlamentar mista organizada para fortalecer. E lá no documento que eu apresentei, eu já lembro que não é uma questão só do parlamento, é uma questão do parlamento, da sociedade brasileira, dos profissionais de saúde, dos cidadãos e cidadãs do Brasil, dos entes federados, União, Estado e municípios, portanto, das organizações da sociedade. Queremos oportunizar um gigantesco debate propositivo capaz de sair dessa crise com o SUS muito fortalecido. Deputado, muito obrigado. Eu fico bastante contente e feliz com as suas declarações, sobretudo porque a gente vê que nós temos um dos nossos lá, especialmente maranhense, um representante da democracia, dos nossos valores, e que está defendendo as nossas virtudes, as virtudes da nossa sociedade, as virtudes do nosso Estado, em um órgão tão importante como o Parlamento. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade aqui em participar desse evento com o Instituto Florence. O Instituto Florence também sempre teve a justiça social como sendo o seu norte principal, a justiça social através da educação. O SUS, especialmente, o Instituto Florence começou como um curso técnico de enfermagem, então temos um especial carinho e apreço com o SUS e com a saúde pública, a saúde familiar em geral. Então a gente fica muito contente com essa oxigenação democrática que o senhor promoveu com as suas palavras, com as suas visões aqui. Eu ainda ia lhe explorar um pouco mais para lhe perguntar acerca daquela MP que foi, já que o senhor falou do Weintraub, a MP dos reitores aí, que foi autorizado, mas aí eu vou suspender essa pergunta e vou... Mas nós já representamos com essa MP da ditadura. Somente uma vez na história do Brasil isso aconteceu. Foi na ditadura de 64, né, quando o reitor da UNB foi destituído e foi a partir daí instituída a figura do interventor. Intervenção é coisa de ditador. Então hoje eu já me manifestei. O meu partido, o PCdoB, nós entramos com um projeto de lei hoje à tarde, que eu sou coautor desse projeto de lei. Já vamos entrar com representação no judiciário também para anular essa MP da ditadura que o Weintraub mais o Bolsonaro inventaram hoje para impedir que a comunidade acadêmica tenha o valor devido que foi conferido pela nossa Constituição Cidadã de 88. Então, deputado, é isso. O senhor é muito importante vindo do senhor essas palavras que o senhor vem efetivamente do movimento estudantil também, né? Então, muito obrigado. Que o senhor continue aí semeando os bons valores democráticos e contribuindo de forma propositiva para o debate. E é isso. Nós estamos de portas abertas e eu espero que o senhor possa se fazer presente na nossa instituição quando nós superarmos aí esse momento difícil, mas que nós haveremos de superar, se Deus quiser. Muito obrigado, deputado. Beleza, eu agradeço uma vez mais a todos vocês, a comunidade Florence, de modo geral, meu grande abraço. Eu acompanho o Instituto Florence desde o primeiro momento, né? Sou testemunha do entusiasmo, da persistência, da paixão da Rita Ivana, de todos aqueles que com ela edificaram esse sonho e o mantêm de pé. Meus parabéns
a esse espírito Florence de ser. Um abraço. Obrigado, deputado. Um abraço.